Bom dia, turma. Vamos aí pegar o módulo revisional, né, no capítulo 6, que fala aí sobre a história da literatura brasileira do século XIX. Aí nós temos escolas literárias como romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Então nós vamos falar em conjunto, em globo, certo? Mas aí eu coloquei aí o vídeo para que vocês lembrassem, né, do que vocês já deram no segundo ano. Então o realismo aí, começando, é uma reação contra o romantismo, né? Quando o romantismo era a apoteose do sentimento. Então o realismo é a anatomia do caráter, que é a crítica do homem, né? E é a arte que nos pinta aí a nossos próprios olhos. Então vamos falar um pouco aí sobre o romantismo, né? E depois a gente entra no parnasianismo. Então o romantismo ele foi o primeiro movimento literário, né, da era denominada romântica moderna. Então ele surgiu na Inglaterra e na Alemanha na primeira metade do século XVIII. Então nós tivemos fatores assim históricos e decisivos no romantismo, que foi a queda dos sistemas de governo tirânicos, os ideais de liberdade e igualdade, a formação de uma mentalidade nacionalista, a consolidação do pensamento liberal, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial Inglesa e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então aí foram fatores históricos aí, históricos decisivos para a transformação do século XVIII e XIX. Então o perfil das características românticas, tivemos a valorização de elementos populares, o nacionalismo, a imaginação criadora, o subjetivismo, o egocentrismo, sentimentalismo, supervalorização do amor, idealização da mulher e o bironismo, não é? Que era o mal do século. Vocês encontram aí essas características aí, o perfil das características, no capítulo 6, viu, gente? Da página 102 e 103. Então, vocês acompanham e estudam aí, por favor. Então, o romantismo no Brasil foi de 1836 a 1880. Então, o romantismo ele foi incorporado assim às artes brasileiras e se propagou até a segunda metade do século XIX. Então, nós tivemos a primeira geração, que foi o indianismo, a primeira geração, que foi o nacionalismo, desculpa, aí primeira geração romântica, que foi o segundo grupo, indianismo, a segunda geração romântica, que foi o bironismo ou ultrarromantismo, né? Bironismo, porque foi Byron que deu início. A terceira geração romântica, que foi o condorerismo, né? O condor, que era uma ave, né? Que voa muito alto, condor. Esses autores, os autores representativos foram Antônio Gonçalves Dias, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, né? Foi do romantismo. Tivemos Cassimiro José Marques de Abreu, Luiz José Junqueira, Joaquim de Souza Andrade, Luiz Nicolau, Antônio Frederico de Castro Alves. Eles participaram aí do romantismo. Dando continuidade, nós vamos aí falar, né, e relembrar vocês do parnasianismo, de 1881 a 1893. Né, esse que eu trouxe aqui para vocês, que fala, né, a origem, qual a origem desse parnasianismo. Então, ele deriva de Le Parnasse, né, contemporâneo, que é o título de uma antologia francesa de poemas de 1866, que surgiu na França no século XIX. Então, quais os aspectos aí gerais da segunda metade do século XIX? Vamos lá. Então, na Europa, e a partir da segunda metade do século XIX, ocorreram assim mudanças fundamentais no cenário social, político e cultural. Então a mentalidade mercantil da sociedade burguesa, mecanicista, foram devidas às consequências da Revolução Industrial. Então os pensamentos liberais, por um lado, e capitalistas, por outro, eles passaram aí a ter prioridade, né, a concepção antropocêntrica, e criou raízes profundas. E o homem valorizou aí como nunca o materialismo, a ciência e o pragmatismo. Então a estética romântica, não é, que não foge aí, não mais expressava aí a mentalidade da época. Aí tivemos aí
nesse realismo, naturalismo, parnasianismo, as correntes filosóficas predominantes nesse período foram as seguintes, que foi o predomínio de uma concepção materialista da realidade, a associação entre os elementos que constituem a realidade, universo, natureza, homem. A terceira, a realidade considerada dentro de princípios superiores. O homem se utiliza dos conhecimentos científicos para compreender e explicar a realidade. Os fatos psicológicos e sociais que se sujeitam aí às leis que regem o universo e as circunstâncias externas que determinavam aí rigorosamente a natureza dos seres vivos, inclusive a do homem. Na página 115, eu estou seguindo o módulo de vocês, tem um esquema gráfico aí das correntes filosóficas da segunda metade aí do século XIX. Temos a corrente, o fundador e as concepções. Então diz assim, darwinismo, que era Charles Darwin, as concepções dele eram teoria da evolução natural, seleção natural entre o indivíduo como base de transformação social, e em 1859 a origem das espécies. O segundo nós tivemos o determinismo, que foi Hippolyte Taine. Foi a hereditariedade, o meio ambiente social, subordinação do indivíduo e da raça a fatores geográficos, criação do determinismo literário. Aí passamos para o positivismo, que foi Augusto Kant. Apenas leis da natureza, explicações racionalistas e saber positivos. Experimentalismo, que foi com Claude Bernard. Tivemos a medicina experimental. Em 1865, tivemos o livro Introdução do Estudo da Medicina Experimental. Atuação da hereditariedade sobre os atos. Evolucionista, que foi com Herbert Spencer. Tivemos a sociedade que está em evolução, ciências humanas mais ciências naturais, e o universo e o homem estão em processo de evolução. Então, aí é o esquema gráfico, certo? Na página 116, temos aí as novas tendências literárias, que foi realismo, naturalismo e parnasianismo, e foram estilos que partiram do mesmo ideal de objetividade. Foi o gosto pela descrição minuciosa, culto ao fato, rigor na linguagem. Então, essas foram aí as tendências artísticas que dialogaram com o espírito objetivo do homem da segunda metade do século XIX. Então, nós tivemos as concepções realistas, as concepções naturalistas e as concepções parnasianas. Está aí no livro de vocês. As concepções realistas, elas centravam-se na análise de fatos em busca da realidade objetiva, concretas. Então, sendo contra o idealismo romântico, ela descreve a realidade tal como ela é e não como deveria ser. Então, questiona o exagero científico da época. A concepção naturalista, filosoficamente, o naturalismo, era a doutrina para a qual, na realidade, nada tem um significado sobrenatural. Portanto, são as leis científicas e não preceitos teológicos que reagiam ao universo. Então, emprega-se o determinismo na arte. E as concepções parnasianas privilegiava-se da objetividade poética, sendo considerada a forma mais importante que o conteúdo. Então, com versos rigorosamente perfeitos de gosto clássico. Os poemas eram descritivos, com muito mais técnica do que inspiração e essência. O contexto era um movimento que era concebido como uma forma de recusa ao sentimentalismo, época de grande progresso industrial, a racionalidade, voga aí motivos parnasianos a exaltar a forma, a perfeição e a beleza. A poesia era o predomínio dessa escola literária. As características, nós tivemos a preocupação formal, comparação da poesia com as artes plásticas, referências a elementos da mitologia grega e latina, preferência por temas descritivos, enfoque sensual da mulher, habilidade na criação dos versos, vocabulário culto, o objetivismo, universalismo e apego à tradição clássica. Então, um tema assim, um lema que eles usavam muito era a arte pela arte. Já o parnasianismo no Brasil, ele chegou na segunda metade do século XIX, mas veio ter força no movimento modernista, na Semana da Arte Moderna, de 1922. Então, segundo o exemplo francês, o parnasianismo ele defende arte pela arte, que segue assim as mesmas características. Aí diz assim, o parnasianismo brasileiro não é uma exata reprodução do modelo francês,
pois não obedece à mesma preocupação de objetividade, de cientificismo e de descrições realistas como na França. Foge do sentimentalismo romântico, mas não exclui totalmente o subjetivismo. Sua preferência dominante é pelo verso alexandrino, de tipo francês, com rimas ricas, e pelas formas físicas fixas, em especial o soneto. Aí tivemos os autores, né? Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Olavo Bilac. Aí vocês veem aí as principais obras desses autores aí no parnasianismo, certo? Também tivemos as características naturalistas, que foram a visão científica e social, simplificação excessiva da realidade, a substituição do estudo do homem abstrato, não é, pelo homem natural. Tivemos sociedade, o determinismo também foi aí característica naturalista, narrativa lenta, descritiva, com maior destaque a liberdade de expressão, fidelidade fatual absoluta. Então, o que quer dizer isso? Então, não importa as opiniões sobre os fatos, e sim os fatos verossímeis. Existe também aí um esquema na página 121 que fala aí, não é, o paralelo entre realismo e naturalismo. Então, vocês também estudem, dêem uma lida aí, né? Existem também do romantismo e realismo na página 120 também, né? Módulo muito bom, viu, gente? Para vocês poderem estudar, para fazer um Enem, fazer uma prova. Muito bom mesmo, né? E Francisca Júlia, Vicente de Carvalho, né? Teve a tríade também parnasiana, que foi formada por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Aqui nós temos um trecho da obra de Alberto de Oliveira, que foi o vaso chinês, né? Falando aí, olha como era a linguagem na época. E assim, esse capítulo, ele fala sobre todas essas escolas literárias que eu falei aqui com vocês. Parnasianismo, realismo, naturalismo, né? Simbolismo, romantismo. Então, o simbolismo também, né? Ele foi no término do século XIX. Então, foi um espírito assim dos intelectuais da Europa, né, que não mais entrava em sintonia com os valores mecanicistas da época. Então, essa inteligência cultural dele já estava assim saturada de toda a civilização industrial e capitalista da burguesia. Então, pois o sistema parecia cada vez mais autoritário e repressor. Então, nós tivemos aí o inventário do período literário simbolista, que foi aí o artista do simbolismo. Ele cruzava, né, a zona do consciente para imergir na esfera do inconsciente. Tivemos aí o ideal, né, o ideário da arte simbolista também. O símbolo e a universalidade também foi do simbolismo. Os aspectos estéticos da poesia simbolista. Na página 129 vocês têm a linguagem poética. Essa linguagem poética foi a máxima criatividade que é usada para idealizar uma linguagem nova e bem elaborada. Tivemos também o vocabulário litúrgico, né, que eram termos próprios ali da linguagem religiosa de rituais do catolicismo. Tivemos também o cromático e aromático. O que quer dizer isso? O vocabulário aí especialmente sugere que a poesia deve ser colorida e perfumada, certo? Tivemos o vocabulário musical, que era para sugerir aí a musicalidade através do vocabulário. Os simbolistas, eles criaram aí uma verdadeira orquestra através das palavras com nomes de instrumentos. Então, melodias, eram harmonias musicais, citação de músicos da mitologia, né, compositores clássicos. Aí tivemos exemplos de bandolim, cânticos, cítara, clarim, fanfarra, flauta, harpa, melodias, músicas, órgão, piano, violão, violino, entre outros. E tivemos também a sinestesia, a literação e a assonância, que são figuras de linguagem que a gente encontra nos poemas literários. Então, essas figuras de estilo também, pode ser chamada, foram eleitas assim como as preferidas pelos poetas simbolistas, não é, devido à opção pela mesclagem que eles faziam das sensações, dos sentidos, do apego, né, à musicalidade. Então, essa essência poética, ela está na música, que as palavras contêm poesia, né? E como resultado, ela enfatizou aí a sugestão dos ritmos e harmonias. Então, foram seguindo aí as estrofes de Cruz Souza.
Certo, gente? Tivemos também o simbolismo no Brasil, né? Esse simbolismo no Brasil, ele registrou em 1893 e veio com a publicação de 2 obras que mais expressavam. Então, façam atividade, terminem aqui, tá? E estudem o módulo revisional. Tchau!